Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 17. Do 15 ao 17, perdão. 15, 16 e 17. 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Você é muito bem-vindo para cultuar o Senhor nessa noite com a gente. Você que está nos visitando, a sua presença alegra os nossos corações. Nós temos alguns irmãos que aproveitaram aí o feriado, emendaram, estão viajando, mas você está aqui, certamente Deus tem algo para o teu coração, para a tua vida nesta noite, e eu quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para você. 2 Samuel 21, 15 a 17, diz assim um texto: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito cansado, Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá com a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Feche os olhos e fale com Deus. Pai, essa é a tua palavra nessa noite, e nós queremos que o Senhor use, ó Deus, em direção à vida dos teus filhos, de maneira individual, a partir de cada necessidade nesta noite. Nós nos colocamos, ó Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor, Pai, possa falar ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, diga para o seu irmão assim: quando estamos fracos, os pequenos gigantes podem nos destruir. Quando estamos fracos, os pequenos gigantes podem nos destruir. Os pequenos problemas, as pequenas investidas contra as nossas vidas, as fraquezas nos deixam vulneráveis. A nossa fraqueza nos coloca numa posição de fragilidade diante dos ataques dos nossos inimigos. E não falta gigante para se levantar contra nós. Não falta inimigo para se levantar contra nós. Não falta batalha, não falta dias difíceis, não faltam lutas, não falta adversidades. E se eu for parar para ouvir a história de cada um que está aqui nessa noite, de cada família, de cada pessoa, certamente nós vamos encontrar muitas batalhas. E muitos gigantes que têm se levantado nos últimos dias contra nós. Davi era um homem que enfrentou muitas batalhas. Eu gosto muito da vida de Davi. E sei que ele tem muitas coisas a acrescentar à minha vida e à sua vida. E o texto que nós estamos lendo diz que Davi tinha mais uma vez ido para uma batalha. E se você ler todo o texto anterior, você vai descobrir que aquela era uma das batalhas mais difíceis que Davi estava enfrentando. Um inimigo que levou Davi a batalhar com muita entrega. E aquilo trouxe um esgotamento físico para a vida de Davi. Aquilo trouxe um cansaço físico para a vida de Davi. O texto, capítulo 15, diz que Davi estava cansado. Davi estava esgotado. Davi estava perdendo já as suas forças. Davi não tinha mais
disposição para lutar, para enfrentar os seus inimigos. E Davi era um homem que, ao longo da sua história, tinha enfrentado muitos inimigos. Havia um homem que, ao longo da sua história, tinha enfrentado grandes gigantes, como Golias. E nós podemos dizer que esse é um gigante pequeno, porque o texto bíblico diz que ele era filho de um gigante. E quando você compara a armadura dele com a armadura de Davi, você vai ver que a armadura dele era muito, com a armadura de Golias, perdão, você vai descobrir que a armadura dele era muito menor, a arma dele era muito menor do que a arma que o gigante Golias, que Davi lutou sozinho contra ele, era muito menor. Então eu quero chamar esse gigante aqui de um pequeno gigante, que se levantou para destruir a vida de Davi, para eliminar a vida de Davi, para dar cabo à vida de Davi. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos um inimigo que trabalha constantemente contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao derredor buscando a quem possa destruir. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele tem um propósito, há um interesse no nosso inimigo, há um interesse do diabo de destruir a tua família, há um interesse do diabo de destruir o teu casamento, há um interesse do diabo de destruir a tua vida profissional, há um interesse do diabo em fazer você recuar diante de todos os seus sonhos, diante de todos os seus ideais. E diante de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas adversidades, é possível que você tenha chegado aqui nessa noite cansado, assim como Davi. É possível que você tenha enfrentado batalhas que têm deixado você esgotado. E talvez você tenha se tornado uma presa fácil na mão do inimigo nesses dias. Talvez você não tenha se dado conta da sua fragilidade e do que pode ocorrer com a tua vida se você imediatamente não fortalecer as tuas forças, não restaurar a tua fé. É interessante, querido, porque olhar para Davi e pensar que Davi, como um homem que estava cansado, nós podemos fazer uma afirmação: os valentes, os fortes, os homens de Deus, aqueles que ao longo da sua caminhada de vida alcançaram grandes objetivos, também se cansam. Eu quero afirmar para você nessa noite que os valentes também se cansam. Davi era um homem valente de guerra, que tinha enfrentado muitas guerras e vencido muitas delas. Se você pegar a história de Davi do livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13, e começar a acompanhar a história de Davi até o capítulo 21 de 2 Samuel, você vai descobrir que Davi estava assim, um turbilhão de problemas. Pega no capítulo 13, Davi peca, Davi comete adultério, Davi comete um assassinato, os filhos de Davi, um dos filhos de Davi morre de uma enfermidade. Depois Davi um dos filhos de Davi se levanta contra Davi, Davi tem que lutar contra esse filho, o filho morre numa guerra, Davi chora profundamente a morte desse filho. Leia na tua Bíblia depois. E Davi começa a enfrentar os filisteus começam a atacar constantemente os israelitas, e nessa batalha Davi estava esgotado, cansado. É interessante que essa não é a realidade só de Davi. Nós vamos ver na Bíblia outros valentes, outros guerreiros de Deus cansados. Nós vamos encontrar na Escritura Sagrada outros homens usados tremendamente por Deus, que enfrentaram grandes batalhas cansados. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, você vai descobrir que houve um momento em que Moisés estava enfrentando os amalequitas, que ele se sentiu cansado.
que ele se sentiu esgotado. A batalha era tão grande, o tempo de batalha era tão grande, que no versículo 12 a Bíblia diz que Moisés estava com as suas mãos cansadas e elas não conseguiam mais ficar erguida, e era necessário que ele tivesse com a sua mão erguida para que as suas orações fossem apresentadas diante de Deus. Mas no capítulo 17, versículo 12 diz que as forças de Moisés se foram. Ele não tinha mais vigor físico para lutar. É interessante olhar para Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4, e descobrir que aquele homem que é o grande profeta, o grande homem de Deus que havia enfrentado o profeta de Baal, havia enfrentado o rei Acabe, havia orado para que não chovesse, havia ressuscitado o filho de uma viúva, havia sido sustentado no deserto por um corvo, por um pássaro. De repente há um momento da vida daquele homem que ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu não aguento mais. Capítulo 19, versículo 4. Deus, eu estou farto, eu não tenho mais força e eu quero que o Senhor tire a minha vida, eu prefiro a morte. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Eu estou exausto. E é interessante, quando você olha para Moisés, no tempo em que ele estava cansado, vamos voltar em Moisés, ele estava enfrentando os amalequitas. E quando você compara os amalequitas com o povo do Egito, com o faraó, você descobre que diante de faraó e do povo do Egito, os amalequitas eram gigantes pequenos. Diante do mar vermelho que abriu diante de Moisés, os amalequitas eram homens gigantes pequenos. Quando nós olhamos para a luta de Elias, e ele estava fugindo de uma mulher chamada Jezabel, e você compara quem era Jezabel diante dos 400 profetas de Baal, você vai descobrir que Jezabel era um gigante pequeno. Você vai descobrir que Jezabel era muito menor que enfrentar Acabe e dizer: Acabe, por conta do seu pecado, não vai chover mais sobre a terra. Mas naquele momento, aquele gigante estava pronto, aquele gigante chamado Jezabel estava destruindo a vida, o ministério de Elias, porque ele estava esgotado, ele estava cansado, ele estava fadigado. Mas é muito, irmãos, importante nós destacar nessas três histórias algo fantástico. O texto que nós lemos conta a história de Davi, e quando eu estava lendo, preparando essa mensagem, durante a semana, eu fiquei pensando, talvez, essa história que impulsionou o filho de Davi, chamado Salomão, escreveu em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Talvez seja essa história de Davi que empolgou o seu filho de escrever essas coisas. O livro de Eclesiastes foi escrito por um dos filhos de Davi, e foi ele que disse: melhor é serem dois do que um, para que quando um caia, o outro possa o auxiliar, o outro possa levantar. É interessante, irmãos, que nós descobrimos na Escritura Sagrada que há um princípio estabelecido por Deus para a humanidade, e esse princípio é de cuidado um para com o outro. Ao longo da história, você vai ver que todos os homens que Deus levanta, Ele coloca alguém ao seu lado para o auxiliar, para ser essa pessoa que auxiliará no momento da necessidade. Por isso eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite: você tem tentado caminhar sozinho, ou há alguém que está ao seu lado e você entende que essa pessoa está ao seu lado? Seja teu amigo, seja teu irmão, seja teu pastor, seja tua esposa, seja teu filho, porque Deus colocou na tua história para auxiliar você no dia das tuas fraquezas.
Você parou para pensar nisso? Que a esposa que você tem é um cuidado de Deus para que no dia da sua fraqueza ela possa suportar você e ajudar você. Ou talvez você já pensou que o esposo que você tem é para levantar você no dia da tua fraqueza, no dia da tua dificuldade, no dia que você estiver perdendo a batalha. Deus me ama demais, irmãos. Eu louvo a Deus pelo amor dele pela minha vida. Porque quando eu encontrei a Josiane, eu não sabia porque Deus estava colocando ela ao meu lado. Mas às vezes eu olho para dentro de mim e eu digo assim com muita sinceridade no meu coração: Deus, só a Josiane para me auxiliar em momentos como esse. Porque Deus me conhecia ela, Ele sabia as coisas que nós iríamos enfrentar. E talvez outra pessoa não teria condições de estarem ao meu lado em momentos tão difíceis da minha vida. O marido que você tem, meu amado irmão, minha amada irmã, foi Deus que colocou ao seu lado para te auxiliar nos piores momentos da tua vida. A família que você tem, é Deus que colocou. Ele tanto colocou pessoas ao seu lado, como coloca você ao lado de pessoas, para que você possa ser sustento para essas pessoas, para que você possa ser auxílio, para que você possa ser cuidador. Isso é um princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus olha Adão lá no Éden, e ele diz que tudo estava bom, tudo estava perfeito, mas ele percebe que Adão precisava de alguém para andar ao lado dele, alguém que o auxiliasse, alguém que fosse auxiliadora. E a Bíblia diz que então Deus vai lá e dá um presente para Adão. Ele traz uma linda mulher chamada Eva. Eu quero que você saiba de uma coisa nessa noite: todas as pessoas que caminham ao seu lado não é por acaso, ou seja, para que você cuide delas, ou para que ela cuide de você, não é por acaso, é obra divina de Deus. Seja ela pessoas boas ou difíceis, mas você está aí, amado. Às vezes eu fico olhando mães que choram a vida inteira por um filho que está perdido nas drogas, mães que choram a vida inteira por um filho que está perdido no alcoolismo, e eu fico olhando para essas mulheres. E algumas pessoas até criticam, e eu fico pensando: jamais outra mulher faria isso. Se ela é mãe de fulano, é porque Deus sabia das condições de suportar isso. E Ele vai fortalecendo. A Bíblia diz que havia um homem, ainda que Davi estava fraco, ainda que Davi estava fragilizado, ainda que Davi estava esgotado fisicamente, mas Deus coloca um soldado valente ao lado de Davi, para que este soldado, no momento oportuno, pudesse livrar ele da investida do seu inimigo. E a Bíblia diz que o gigante, ainda que fosse pequeno, ele se levanta para destruir Davi. Mas um soldado chamado Abisai, filho de Zeruia, nome difícil, foi em socorro de Davi e matou o filisteu que se levantava contra ele, e cuidou dele, protegeu Davi. Sabe, às vezes tem pessoas do teu lado matando o gigante por você, e você nem tem se dado conta disso. Ou talvez tem pessoa do seu lado em que Deus te colocou, que está sendo morta por pequenos gigantes, e você não move uma palha por essas pessoas. Vou repetir: às vezes tem pessoa ao seu lado matando gigantes por você, para cuidar de você, para te proteger, para zelar pela tua vida, e você não se dá conta disso. E às vezes há pessoas morrendo do seu lado, esperando uma atitude sua, morrendo diante de pequenos gigantes, que você daria conta de cuidar, mas você não move uma palha. Quando Moisés estava cansado contra os amalequitas, mais uma vez, Deus colocou pessoas ao lado dele. O texto diz que estavam ao lado dele Arão e Ur. E quando as suas mãos se cansaram, eles a sustentavam.
Eles seguravam cada um a um lado, e as mãos de Moisés continuavam erguidas, porque era necessário que a mão de Moisés ficasse estendida, para que eles pudessem vencer aquele gigante chamado Amalequitas. Às vezes, querido, nós caminhamos tão sozinhos na vida, que quando nós precisamos, nós não encontramos ninguém para sustentar as nossas mãos fracas. E morremos, porque não compreendemos a ação de cuidado de Deus diante daqueles que têm colocado ao nosso lado. Moisés partilhou a sua fraqueza, Moisés partilhou a sua necessidade, Moisés não foi orgulhoso, Moisés não disse para Arão e Ur, vão embora, vai lá para a guerra que eu vou ficar aqui, eu dou conta. Não, a Bíblia diz que Moisés disse para Arão e Ur, vocês vão comigo, porque eu preciso de vocês. Às vezes o nosso grande problema é olhar para o outro e dizer, eu preciso de você, porque eu não sou forte o suficiente diante das investidas dos meus inimigos. O grande problema, irmãos, que pessoas têm morrido porque têm tentado caminhar isoladamente, sozinhas em seus medos e anseios. E uma das coisas que nós percebemos nessa história é que quando nós caminhamos sozinhos, nós somos presa fácil. Se Davi estivesse sozinho, se ele não estivesse ao lado dos seus soldados valentes, ele teria naquela noite ou naquele dia prevalecido contra aquele pequeno gigante, ele teria perdido a batalha contra aquele pequeno gigante. Com quem você tem partilhado as suas necessidades? Há poucos dias, eu vi de uma esposa dizendo que ela descobriu que o marido dela estava com câncer num momento bem avançado, porque ele escondeu dela enquanto pôde. E já era tarde para cuidar daquele câncer, porque não tinha ninguém ao lado daquele homem para ele partilhar as suas necessidades. Pessoas às vezes morrem espiritualmente porque não escutam o que a Bíblia diz, confessar os vossos pecados, para que sejam sarados. Se isolam no mundo espiritual, se afastam do corpo como membro, e não permite o tratamento de Deus na sua vida. Querido, há um Deus que trabalha por nós. A Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham por nós. E quando eu olho para esse texto, ainda que seja através de Arão, ainda que seja através de Ur, ainda que seja através desse soldado usado por Deus, chamado Abisai, eu consigo perceber que tudo isso é ação de Deus, colocando pessoas, anjos ao nosso redor, para cuidar das nossas vidas. Quando eu olho para minha mãe, lá cuidando com a minha avó de 102 anos, completamente necessitada de cuidado, eu fico pensando, o que seria da avó se não fosse alguém disposto para cuidar dela? E hoje nós fomos almoçar na casa da minha irmã, e lá tem uma escada alta. Eu e Giovanni tentamos levar a avó num determinado caminho, né, Giovanni? Nós éramos fraquinhos, soldado meio fraquinho. Aí veio um soldado mais forte lá, pegou a avó no colo e desceu aquela escada toda com a avó no colo. Anjos que Deus prepara para cuidar de nós um dia das nossas fraquezas. Muitas pessoas, irmãos, passam a vida inteira isolada e chega no final da sua vida, não tem ninguém para cuidar dele. Não tem ninguém, porque se isolou a vida inteira. Não valorizou as pessoas que Deus colocou ao seu lado. E o texto diz que Deus colocou tanto ao lado de Moisés, homem que pudesse auxiliar, como colocou na vida de Davi. Mas é bem bom destacar que ainda que Deus providenciasse homens para estar ao lado desses homens, esses homens foram usados no auxílio de outras pessoas. Deus cuida de nós para que nós possamos cuidar de outros.
Deus nos fortalece para que nós possamos fortalecer outros. Elias experimentou da ação divina de Deus no tempo do seu cansaço. Eu acho fantástica a história de Elias, porque Elias estava num tempo de esgotamento de muitas batalhas, assim como Davi, e de repente ele chega, capítulo 19, verso 4, fala: Deus, eu quero parar aqui. E ele estava profundamente desolado, profundamente oprimido, emocionalmente abatido, e o texto diz que ele entra debaixo de uma árvore, e ali ele pede, Elias estava tão, num momento assim, tanta crise, que o texto diz que uma cidade diante, ele pede o seu funcionário, ou o seu escravo, ou o seu servo, para que ele não caminhasse mais ao lado dele, que ele ficasse parado ali. E de repente ele anda e entra debaixo de uma árvore, capítulo 19, versículo 4, e ele diz assim: Deus, eu prefiro a morte. Ele vai dormir, ele se entrega. Mas enquanto Elias dormia, a Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham por nós enquanto nós dormimos. Você crê nisso? Amém, igreja? A Bíblia diz que enquanto Elias dormia, houve uma manifestação angelical, e os anjos do Senhor prepararam para Elias um alimento de renovo. E a Bíblia diz que o anjo então toca em Elias e diz assim: Elias, levanta-te e coma, se alimenta. A Bíblia diz que Elias levantou e comeu o que estava preparado para ele. Mas ele estava tão esgotado que mais uma vez ele volta a dormir. E aí o anjo do Senhor toca em Elias mais uma vez e diz assim: Elias, levanta, e presta atenção nisso aqui. Eu gosto dessa palavra. Levanta e coma, porque ainda falta uma longa caminhada pelo deserto. Elias, se alimente, porque a tua história ainda não acabou. Porque hoje eu vim aqui para te fortalecer, para te dizer, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja fisicamente esgotado, é Deus que tem cuidado de você, e Ele está dizendo que a tua história ainda não acabou. A Bíblia diz que Elias levanta, se alimenta, ele caminha pelo deserto. Depois ele enfrenta uma tempestade, um vento, fogo, um monte de coisa. Ele não contempla a glória de Deus no meio de nada daquilo. Mas de repente, numa brisa suave, se manifesta a glória de Deus sobre aquele lugar. E Elias pode contemplar a glória de Deus. Ainda que você tenha que passar ventos, tempestade, no momento oportuno, a glória, a paz, a Shekinah de Deus derramará sobre a tua vida, meu irmão. A Shekinah de Deus virá, o Shalom de Deus virá sobre a tua vida, a paz de Deus virá sobre a tua vida. Ainda que você esteja esgotado, você precisa saber que Deus vai colocar pessoas ao teu lado para que os pequenos gigantes não destruam você. Assim como Ele colocou ao lado de Davi, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você, para proteger você no tempo da sua fraqueza, para revestir você no tempo das suas dificuldades. Assim como Moisés estava naquela batalha esgotado, e Deus levantou Arão e Ur para sustentar as suas mãos debilitadas, Deus vai levantar pessoas para sustentar você no dia das suas fraquezas. Creia nisso. Mas você precisa também entender que, se necessário for, Deus virá pessoalmente e fortalecerá a tua vida pelo poder do Espírito Santo. Assim como Ele fez com Elias, o Espírito Santo de Deus é o que consola, é o que fortalece, é o que nos encoraja a seguir diante.
O mesmo Espírito que foi em direção a Elias, vem a nós, através do Espírito Santo dele, e diz assim: alimenta-te nessa noite, porque a tua viagem não acabou, eu serei contigo. Querido, às vezes o alimento não é meramente físico, como que foi preparado para Elias, mas muitas vezes nós precisamos de um alimento espiritual, de uma palavra que venha alimentar-nos espiritualmente, fortalecer os nossos corações, para que nós sigamos adiante. Muitas vezes o anjo é aquela pessoa que Deus coloca para trazer uma palavra a você e dizer: por que é que você está prostrado? Elias, levante e anda, porque a tua jornada ainda não acabou, a tua história ainda não acabou, o teu propósito ainda não foi cumprido totalmente na tua vida. Eu quero usar você ainda mais, eu quero que você continue sendo meu servo, porque é eu que te escolhi. Eu que te busquei, eu que te fortaleço, eu que te ajudo, eu que te sustento. Davi sabia dessas coisas, e depois de enfrentar aquela batalha, depois de ser livre daquela batalha, da mão daquele pequeno gigante, pelo seu soldado Abisai, Davi pôde cantar o hino da vitória. Abre a tua Bíblia aí no capítulo 22, e veja o cântico de Davi depois daquela batalha. E algumas outras. Se você prosseguir o texto, você vai descobrir que os filisteus continuaram se levantando outras vezes contra Davi. Porque sempre vai haver um inimigo para se levantar contra você. Mas se você crê, Deus te dará força para superar cada um deles. E a vitória de Davi, ele canta a seguinte canção. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico: no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. E ele continua cantando um lindo cântico de louvor e de celebração a Deus pela vitória alcançada pelo poder de Deus. Querido, o que tem abalado você? O que tem abalado você? O que tem inquietado você? O que tem preocupado você? Eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que tem sustentado a minha vida é o mesmo Deus que sustentou Davi, e é o Deus que pode sustentar a tua vida. O Deus que colocou Elias de pé mais uma vez é o Deus que tem me colocado de pé todos os dias. E é o Deus que quer colocar você de pé diante das suas dificuldades e lutas. O Deus que tem todos os dias me alimentado espiritualmente, é o Deus que alimentou Elias, e é o Deus que quer alimentar você, mas você precisa ser sincero diante de Deus, e dizer: Deus, eu quero mais do Senhor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do teu cuidado. O Deus querido, que providenciou pessoas para estar ao lado de Moisés no tempo da tua fraqueza, é o Deus que tem providenciado pessoa para estar ao meu lado no dia das minhas maiores batalhas. E é o Deus que quer cuidar de você e quer colocar pessoas, e tem colocado pessoas na tua vida para cuidar de você. Por isso reconheça como Davi: eu sei em quem tenho crido, porque o meu Redentor vive. O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. A quem buscarei no dia da angústia? Eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Eis que não dormitará o guarda de Israel, porque Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, em todos os momentos da nossa vida. E os que verdadeiramente confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Tua confiança está no Senhor, tua força está no Senhor. Como você está, querido? Eu quero desafiar você, enquanto os meninos nos ajudam, eu quero desafiar você a colocar o teu coração diante de Deus.
Seja aí onde você está, ou se você quiser vir à frente, e talvez você chegou aqui hoje com as suas forças esgotadas. Talvez você chegou aqui hoje como Davi, quase sendo destruído por pequenos gigantes. Quase sendo destruído por pequenos gigantes. Pequenos problemas talvez quase tenham destruído o teu casamento. Ou talvez pequenos problemas quase tenham destruído a tua caminhada cristã. Ou pequenos problemas quase têm feito você desistir de áreas que Deus tem levantado você, dentro da sua família, dentro da tua casa. Talvez você entrou neste lugar hoje, querido, cansado assim como Elias, mas o Senhor está trazendo uma palavra de alimento para o teu coração, e você precisa receber ela. E eu quero em nome de Jesus desafiar você, que deseja ser fortalecido pelo Senhor nessa noite, sair do teu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar junto. Eu quero desafiar você que precisa ser fortalecido em qualquer área da sua vida, seja na área espiritual, emocional, financeira, que você precisa que Deus te auxilie, que Deus entre com provisão na tua batalha, para que esses gigantes não venham destruir o teu lar, teu casamento, tua história. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que estão firmes no Senhor, continue orando, e eu quero orar com você. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu estou cansado. Senhor, as minhas batalhas têm sido duras. Não tenha medo de dizer: Senhor, minhas forças físicas já se vão. Não tenha medo de dizer: Senhor, coloque pessoas para me auxiliar, para me ajudar. Ou talvez você esteja aí sentado e você seja um Arão na vida, um Ur, que precisa estender as suas mãos, e você não tem estendido. E Deus essa noite incomoda você a estender as suas mãos em direção a alguém e auxiliar a pessoa nas suas fraquezas. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e diga: Senhor, faça de mim um Arão, faça de mim um Ur. Faça de mim um soldado, como esse soldado que cuidou de Davi, para cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Sai do seu lugar e tenha coragem de ouvir a voz do Senhor que te chama nessa noite para ser um instrumento nas mãos dEle. E não pense, querido, não se pergunte se você fizer isso, o que vai acontecer com você. Não se pergunte se você não vir aqui, se você vir aqui, o que vai acontecer com você. Mas se pergunte, se você não estender as mãos para quem está precisando, o que é que vai acontecer com o outro. Para de pensar em você mesmo e diga: Senhor, eu quero estender as minhas mãos para o outro. Vem aqui, querido, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, não resista à voz do Senhor. Pai Santo, Pai bendito, eu te louvo porque a palavra é tua, Pai. Eu creio, Jesus, que a palavra é do Senhor, Pai. Eu creio que a tua palavra é viva, Pai. A única coisa que eu sou é um instrumento fraco e imperfeito nas tuas mãos. Por isso que esta palavra penetre aos corações, presente nessa noite, e traga renovo pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que traga encorajamento à tua igreja, Senhor. Que aqueles que estão fracos sejam renovados pelo poder do teu Santo Espírito nessa noite. Que aqueles que precisam de um abraço, de um ombro amigo, ó Deus, possam encontrar no meio desta igreja, Pai. No meio dos soldados que aqui estão. Que haja aqueles que estão prontos a defender os que estão cansados e fracos. Oh meu Deus, eu não conheço a vida, eu não conheço os motivos, eu não conheço Jesus. Mas em nome de Jesus, Pai,
sonda os corações, Espírito Santo, e que haja um renovo nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que os Teus anjos, ó Deus, acampem ao redor dos Teus filhos. Que as eternas consolações do Senhor, Pai, fortaleça esses Teus filhos, para que, como povo do Senhor, nós sigamos em frente, entendendo que a nossa história ainda não acabou. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.